Olá! Na vida existem coisas que valem e coisas que não valem. A tristeza da vida está em a gente perseguir, fazer como alvo da vida as coisas que não valem e deixar de lado as coisas que valem. Deus ama você. Deus tem propósitos para com a sua vida. E o texto que nós vamos estudar no programa Lar e Família de hoje pode ser uma grande bênção para a sua vida, como tem sido para a minha. Nós estamos continuando nesta série sobre o Sermão do Monte. Evangelho de São Mateus é o texto, capítulo 6, e agora partimos para o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Você já viu lírios do campo? Você já foi ao campo? Qual foi a última vez que você foi para o campo para olhar flores? Disse alguém que as flores são o sorriso de Deus. A gente não pode olhar para as flores de qualquer maneira. A gente, quando se aproxima das flores, a gente precisa ver nelas a mão do Criador. E precisa olhar para as flores e dizer: obrigado, Deus. O Senhor fez essa flor para que eu a veja, para que ela desenvolva em mim a certeza de que o Senhor me ama, de que o Senhor cuida de mim. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Olhe para os lírios do campo e diz assim: eles não trabalham e nem fiam. Agora no verso 29, o verso seguinte, Salomão diz: Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Esse texto tem algumas coisas interessantes. Salomão não era aquilo que nós podemos chamar de uma pessoa simples. Na verdade, Salomão começou muito bem a sua vida. Salomão tinha uma mente muito simples, muito prática no começo da sua vida, quando ele foi escolhido rei de Israel, em lugar de seu pai Davi. Ele se sentia muito indefeso, muito incapaz, e ele orou a Deus, pediu sabedoria. Você lembra que Deus deu um sonho a ele, disse: Salomão, me pede o que você quiser. E Salomão, da sua simplicidade, de dentro da sua simplicidade, da sua humildade, disse a Deus: meu Deus, o que falta para mim não é riqueza, não é dinheiro, não é beleza, o que falta para mim é sabedoria. Me dá sabedoria, Deus, para eu poder guiar esse povo. Então Deus disse para ele: Salomão, já que você não me pediu vitória sobre os seus inimigos, você não me pediu beleza, não me pediu riqueza, eu vou dar para você sabedoria, porque esse pedido de Salomão agradou a Deus. Deus disse: eu vou dar sabedoria para você. Mas junto com a sabedoria, eu vou dar todas as outras coisas. Eu vou dar riqueza, eu vou dar fama, eu vou dar posição para você, eu vou dar descanso para você em relação aos inimigos que lhe rodeiam. E realmente no reinado de Salomão, praticamente você não vê guerras. Salomão teve paz, teve um reino próspero. E quando o inimigo de Deus não consegue derrubar a gente com a provação, com as privações, com as lutas, com catástrofes, com doenças, com problemas, e estas coisas acabam nos levando para mais perto de Deus ainda, então o inimigo de Deus procura nos derrubar com sucesso, com crescimento, com uma vida sofisticada. E Salomão, que não sucumbiu ao teste da simplicidade, da falta que ele sentia de sabedoria, foi pedir sabedoria a Deus, a gente estudando a sua história descobre que sucumbiu, ele caiu diante do teste da riqueza e da sofisticação. Por quê? Porque é muito mais fácil carregar o copo vazio. É o copo cheio
até as bordas que é difícil de carregar. Se Deus chamou você para carregar um copo cheio, você é uma pessoa próspera, você tem poder nas mãos, você tem honras nas mãos, então você precisa estar muito perto de Deus. Este não foi o caso de Salomão. Salomão começou a entrar numa vida sofisticada, altas rodas sociais, e Salomão foi gradualmente afastando-se de Deus. Por isso é muito mais seguro para você criar filhos num ambiente simples. Eu conheço famílias que possuem vastos recursos financeiros, mas escolheram criar os seus filhos com simplicidade, com carros simples, carros mais simples, com roupa mais simples, com comida mais simples, que inclusive é muito mais saudável, vida mais simples, estilo de vida mais simples, o gosto pelas coisas naturais, não pelas coisas sofisticadas. Eu conheço famílias que possuem recursos financeiros, mas escolhem viver rodeadas das coisas naturais. As suas férias procuram passar ao lado das belezas naturais, das coisas criadas por Deus. E eu estou me lembrando agora de Paulo, do que disse Paulo. E eu encontro esse texto de Paulo no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o versículo 11 em diante. Paulo, veja que coisa interessante. Paulo foi uma pessoa que nasceu nas altas rodas sociais. Ele frequentava os altos círculos sociais lá dos judeus. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um nobre rabi da sua época. Paulo sabia como se portar nas altas rodas sociais. Ele sabia falar várias línguas. Paulo era um homem educado. Paulo tinha uma mente avantajada. Mas agora Paulo dedica tudo para o Evangelho. E veja o que Paulo diz. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, o que ele vinha dizendo anteriormente. Porque, e agora é o que nos interessa, Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a não se revoltar diante das circunstâncias adversas. Pode ser que você esteja sendo chamado ou chamada a passar por circunstâncias difíceis. Pode ser que você já teve muito dos bens deste mundo e agora perdeu quase tudo e está vivendo numa situação difícil, situação financeira difícil. Foi o caso de Paulo. Paulo disse: eu aprendi o contentamento, eu aprendi a viver contente, eu aprendi que alegria e contentamento não vem das coisas que você tem, mas vem do que você é, vem da minha ligação com o Senhor. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, alegria, contentamento, amor, estas coisas nos vêm da nossa ligação com Deus, de sermos cheios do Espírito Santo. Não vem de termos coisas. As pessoas que correm atrás das coisas perdem o gosto por elas tão logo as conseguem alcançar. Eu estava conversando com um gerente de banco e ele estava me contando que um tempo atrás ele me dizia: pastor, eu era um bancário, trabalhava lá no banco, era apenas um funcionário, e eu olhava para os gerentes de banco e via aqueles homens com carros novos, e eu pensava no dia que eu poderia ter um carro novo, um carro zero como aquele. E chegou o dia que eu fui promovido, eu me tornei gerente do banco,
E chegou o dia também em que eu pude comprar um carro novo. Ele me disse, pastor, você precisa ver a minha alegria no primeiro dia que eu tive esse carro. Quando eu saí da concessionária com esse carro, novinho. Mas ele disse, é impressionante como eu comecei a ver carros iguais por toda a cidade. Para onde eu olhava, eu encontrava pessoas que tinham o mesmo carro que eu. E ele me disse, pastor, 3 dias depois, eu já não encontrava prazer em ter esse carro. Que coisa interessante, quando nossos alvos estão nas coisas materiais, e eu já me senti como esse gerente de banco algumas vezes, quando nossos alvos estão nas coisas aqui desta terra, a pior coisa que pode nos acontecer é alcançá-los. Quando alcançamos estes alvos, a vida perde o significado, porque os alvos que estabelecemos foram muito baixos, foram aqui desta terra. Os meus alvos precisam ser superiores, e é isso que nós vamos aprender no estudo desse texto, aqui da continuação desse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6. E Jesus diz assim, verso 30, ele diz, ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Deus está preocupado, não só preocupado, Deus está comprometido com o meu sustento, com o seu sustento. E se Deus veste a erva do campo desta maneira, que hoje está ali bonita, mas daqui a pouco ela se seca e é queimada, quanto mais a você e a sua família. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei quais lutas estão alcançando a sua casa. Pode ser também que hoje você esteja bem, feliz, mas você ainda não esteja preparado como Paulo, ainda não aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Pode ser que dentro do plano macro, grande de Deus para a sua vida, precise haver uma mudança na situação. Isso já aconteceu em minha vida algumas vezes. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida e está no controle da sua vida. A gente volta a falar sobre esse assunto já já, logo depois do intervalo. Bem, nós estamos de volta para estudar as palavras de Jesus que nós encontramos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Nós estamos numa série de programas sobre o Sermão da Montanha. Pouco antes do intervalo, nós estudamos os versos 28 a 31 do capítulo 6 de São Mateus. No verso 28, Jesus disse que nós devemos considerar, estudar, pensar como crescem os lírios do campo. E ele diz que os lírios não trabalham, nem fiam, e eu diria, nem usam grifes famosas. Os lírios não usam roupa de grife. Os lírios foram feitos por Deus. Os lírios não seguem a moda. Os lírios são sempre lírios. E são sempre lindos. Você já viu a multidão de pessoas que gastam mais por causa da moda? A cada ano as modas mudam. E alguém vai dizer para você o que vai se usar e o que não se vai usar. As suas roupas estão boas, não estão rasgadas, não perderam a cor, as suas roupas estão usáveis, perfeitas, mas alguém que quer vender para você diz que aquela cor da roupa que você tem não se usa mais. Eu estou me lembrando de um dia que uma das minhas filhas disse para mim, pai, não se usa mais terno
com 2 botões, agora são 3 botões? E eu disse para ela, quem disse que não se usa? Ela disse, pai, é a moda. Se claro que se usa. Ela disse, não, pai, eu sei que não se usa. Eu disse, eu tenho certeza que se usa. E ela me disse, como você sabe que usa, pai? Eu disse, porque eu estou usando. Salomão disse, considere os lírios. Existem pessoas que não consideram os lírios, que estão escravizadas às modas. Quando a moda muda, ela precisa abandonar todo o seu guarda-roupa anterior e comprar outras roupas, apesar de que as primeiras estavam funcionais, estavam boas, poderiam ser usadas, não estavam rasgadas. Aliás, tem algumas modas em que a roupa já está rasgada, né? Então, pode ser que estavam rasgadas, mas você podia usar. Mas as pessoas inventam uma nova moda e uma multidão de outras pessoas saem deixando de lado tudo o que possuem para comprar outras coisas e precisam correr agora atrás do dinheiro para pagar. E isto gera ansiedade. E quando você corre atrás do dinheiro para pagar, você não tem tempo suficiente, muitas vezes, para comunhão com Deus. E você vai ver os seus relacionamentos sendo afetados, porque você vai ter menos tempo para os seus relacionamentos familiares. E o consumismo acaba levando a uma perda das nossas relações sociais com Deus e com os seres humanos que nos cercam. Por isso Jesus disse, pare, pense, olhe para os lírios do campo. Eu não quero que você pense com o que eu estou falando, que é pecado você usar uma roupa de grife, uma roupa boa. Aliás, nós cristãos deveríamos primar por usar roupas boas, usar roupas de qualidade, roupas que não caiam de moda com muita facilidade, roupas mais clássicas, porque assim nós economizamos. Quando compramos coisas de boa qualidade, nós economizamos. E não devemos permitir que os nossos filhos criem esse desejo por etiquetas. Mãe, pai, essa minha calça não tem etiqueta de tal e tal e tal marca. Como que estamos criando os nossos filhos? Nós estamos num mundo que está sendo gerenciado, que está sendo liderado pela mídia, e a mídia é materialista, a mídia é consumista, ela quer que a gente consuma. E estes são fatores geradores de ansiedade. E Jesus está nos querendo ajudar aqui. Jesus está querendo me livrar da ansiedade. Por isso ele diz, olhe para os lírios do campo, considere, pense como eles crescem. Eu, contudo, vos afirmo, ele diz, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, e agora a gente pula para o verso 31, diz Jesus, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? 3 coisas, comida, bebida e roupa, para um grande número de pessoas. Estas são as coisas que absorvem o pensamento. Esses são alvos de vida. As pessoas correm atrás de comida, de bebida e de roupa. Quantos milhões são gastos em bebida? Esses dias eu estava lendo, eu agora não me recordo o exato valor, mas num valor estratosférico que alguém pagou por uma garrafa de vinho que estava ali sendo envelhecido por 40 anos. Um valor absurdo algumas pessoas pagam em garrafas de vinho, bebida alcoólica, enquanto outros estão morrendo de fome. Alguns estão se banqueteando com garrafas que passam o valor de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, uma garrafa de vinho. Com que nos vestiremos? O que comeremos? Eu estou me lembrando de uma época da minha vida, quando eu comecei a trabalhar, quando a comida era muito importante. Ir ao restaurante Sinos era importante. E eu gastava praticamente todo o meu salário em
coisas sofisticadas, porque eu pensava que era isto que fazia o homem. Agora, veja o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Depois nós voltamos aqui para o Evangelho de Mateus. Filipenses, capítulo 3, o verso 7. Veja o que diz Paulo. Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo viveu vida simples. Cristo nasceu num lar simples. Cristo nasceu de pais simples. Cristo comia comida simples. Cristo se vestia de maneira simples. Os seus discípulos também andavam de modo simples. Para o jovem rico, que era apegado às coisas materiais, Jesus disse: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e então vem e segue-me. Porque Cristo sabia que o apego à vida sofisticada, o desprezo à simplicidade, vai interferir na minha comunhão com Deus e pode fazer com que a minha família se perca. Pode fazer com que os meus filhos não conheçam a Deus. Por isso Paulo diz: eu considero estas coisas, capítulo 3 de Filipenses, verso 8, considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí o verso 10 ele diz: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Os meus recursos, os bens materiais que Deus possa vir a me dar, eles devem e precisam ser dedicados ao reino de Deus. Eu preciso compreender que sou a mão de Deus para alcançar outras pessoas aqui nessa terra. E Paulo diz assim: para de algum modo, então, eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ainda no livro de Filipenses, no capítulo 3, nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim, no verso 16: pois muitos andam entre nós. Este é um verso duro. É um verso duro. Eu, inclusive, relutei para ler aqui, porque é um verso muito duro. Mas é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E se você e eu somos filhos do Senhor e queremos conhecer a sua vontade, nós não queremos conhecer só textos que passem a mão sobre a nossa cabeça dizendo: você é um filho bonzinho. Nós queremos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Esse texto diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz. E aqui, capítulo 3 de Filipenses, verso 18. E o verso 19 diz: o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha, visto que só se preocupam das coisas terrenas. E o verso 20 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Esta será a maior glória possível. Esta será a grande sofisticação da vida. Receber um novo corpo, quando a gente subir junto com os anjos, junto com os salvos, junto com a nossa família. Aqui sofremos e carregamos a cruz de Cristo, aqui trabalhamos por Ele, mas a grande glória da nossa vida vai ser receber um corpo novo,
transformado, não mais esse corpo, um corpo glorificado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, como é sua casa? Como é sua família? Você tem uma vida simples? Você tem procurado desenvolver o gosto por coisas simples? Tem procurado desenvolver nos filhos, na sua família, o gosto pelas coisas simples? O Senhor Jesus nos está chamando a observar os lírios, a observar os passarinhos, as coisas simples da natureza. Ele é o Criador. Ele ama você. Ele quer nos trazer de volta para as coisas simples e nos livrar de uma vida de ansiedade. Deus abençoe você. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.